paz do Senhor, meus amigos do Face, irmãos, e uma boa noite a todos. Que Deus abençoe. A Fernanda, amém. Boa noite, Fernanda. Que Deus abençoe. A irmã Edivânia, amém. A irmã Gilda, amém. Amém. Que Deus abençoe. Glória a Deus, irmãos. Eu vou deixar uma palavra para a nossa meditação nessa noite. E eu tenho certeza que, da forma como o Senhor falou comigo, irá falar com vocês também. Eu vou só aguardar um pouco, porque tem pessoas que até têm me pedido, né? Ontem eu não deixei nenhuma mensagem, não gravei, e algumas irmãs cobraram. E isso faz com que eu entenda que nós estamos vivendo assim um tempo de muita carência, né? Nós precisamos ouvir de vez em quando uma palavra de ânimo, né? Uma palavra de força, de consolo. E uma palavra, quando ela vem da parte do Senhor para a nossa vida, faz a diferença, né? Às vezes uma palavra só é suficiente para levantar aquele que está abatido, aquele que está caído, aquele que está em depressão, não é? Aquele que está angustiado. Então, assim, eu creio assim, irmãos, que a palavra do Senhor, ela tem poder, né, de quebrar barreiras e dar força àquele que está fraco, não é? Que está desanimado. E que nessa noite a palavra do Senhor faça isso conosco, faça isso com a sua vida, não é? A irmã Leia lá de São Luís, a Cássia, a irmã Alderice, que Deus abençoe, a paz do Senhor, amém. Boa noite, e a paz do Senhor, amém. Que o Senhor nessa noite possa ir de encontro, não é? Amém, Alex. Acho que Alex sempre me acompanha desde o primeiro vídeo, né? Que Deus abençoe tua vida, Alex, de forma poderosa, né? E outras irmãs também, como a irmã Edivânia, a irmã Leia, a irmã Alderice. Que Deus abençoe a vida de vocês de forma poderosa, né? A palavra do Senhor na nossa boca, ela tem poder sim, irmãos, de abençoar, né? E que você abra mais a boca para isso, para abençoar, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, né? Para fazer a diferença na terra. E o salmo que eu quero deixar hoje é o Salmo 46. É um salmo bem conhecido por todos. Deixa eu baixar um pouco aqui. E daqui uns dias eu conto, a paz do Senhor, irmã Ruth, eu conto para vocês uma grande novidade, né, uma grande vitória que o Senhor me deu por esses dias. E daqui uns dias eu vou estar tomando posse e eu vou dividir com vocês o milagre. Vou contar assim, de forma detalhada como Deus fez, para muitos verem e entender que Deus não mudou. Quem muda somos nós, mas Deus permanece o mesmo, no controle de tudo e de todas as coisas. Amém, irmão Dedé? Que Deus abençoe sua vida e sua família. Deus não mudou, Deus continua operando milagres. Amém, irmã Ângela. Deus continua agindo em prol daqueles que confiam e acreditam nele. E minha vida eu vejo assim, como um milagre. Todos os dias o Senhor me dá força, me dá ânimo, me levanta e me coloca de pé.
não é? O Senhor, Deus tem que ser isso na nossa vida, nosso ânimo, nossa força, nossa alegria. E é isso que fala o Salmo 46. A Bíblia diz que esse salmo foi cantado, foi escrito pelo o mestre do canto, mas não fala o nome dele. E eu vou ler alguns versículos rapidamente para você entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Mas eu já quero lhe dizer assim, que se anime, porque Deus é a nossa rocha, é o nosso refúgio e é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, não é? Às vezes a gente procura um lugar para fugir, para se esconder e não encontra. Em Deus você encontra esse lugar, esse esconderijo. E o Salmo 46 diz assim, irmãos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não vai dar tempo eu falar sobre todo esse salmo, que ele é maravilhoso, mas eu tenho certeza que os poucos versículos que Deus nessa noite está me ajudando a falar sobre eles, vai ser suficiente nessa noite para aquietar teu coração, para preencher, para dar força, viu? E o primeiro versículo diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Naquela época a gente sabe que tinha muitos reis com castelos e muitos exércitos poderosos, como Senaqueribe, a Assíria e a Babilônia e diversas potências. E o povo de Israel era como uma formiga no meio daquele povo tão forte. E a Bíblia diz que quando esse mestre do canto faz esse salmo, a confiança dele estava depositada no Senhor. Ele não estava olhando a força dos exércitos, nem os castelos, nem as cidades que eram fortalecidas de forma que humanamente era impossível homens ultrapassarem. A história conta que a Babilônia tinha 100 portas e eram portas de bronze com cadeados. É tanto que quando Deus levanta Ciro, lá em Isaías 45, Deus fala que vai endireitar os caminhos, vai abrir, vai quebrar os cadeados, vai abrir as portas de bronze. Então Deus estava se referindo às portas que existiam na Babilônia. Mas enfim, esse mestre do canto, quando ele começa a escrever esse salmo, ele começa a falar, que o povo não tinha castelo forte, não tinha exércitos fortes, mas eles tinham um Deus que era o socorro bem presente na hora da angústia. Na hora que eles precisavam, tinha um Deus que eles podiam correr e nele encontrariam esse castelo forte, essa fortaleza. Aí imagine, irmãos, Deus como uma fortaleza na nossa vida. Humanamente, a gente olhando algumas organizações na Terra, a gente olha e diz assim, Deus, é impossível ser derrubada. Alguns impérios, como hoje a Coreia do Sul, é um dos países que, aos nossos olhos, parece inabalável pela potência, pela inteligência. E aos olhos humanos, é impossível
derrubar uma nação como essa, né? Então era assim que eles viam as nações vizinhas. Mas lembrando que independente das forças ou da grande potência que elas fossem, eles tinham um Deus que era poderoso e soberano, né? Para que na hora da angústia Deus os guardasse e eles permanecessem de pé, firme. E eu acho que você já está entendendo o que eu quero dizer nessa noite, né, com essa palavra. E eles começaram, o cantor mestre desse Salmo 46, ele começa a falar no 2, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mudasse, ainda que os montes se transportassem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, houvesse uma grande onda e viesse acabando com tudo, né? E tudo se perturbasse pela braveza. O mestre cantor dizia assim: mas há um rio, que esse rio é Deus, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Então isso é muito forte, porque aquele que tem Deus em sua vida, ele fica assim, né? Ainda que aconteça o pior dos piores, mas ele tem a certeza de que quem está no controle é o Senhor e ele não vai ser abalado. Né? Ele dizia assim: olha, quando fala em rio, quando fala em água, esse rio aqui não era o rio Querite, aquele que Elias estava e secou. Não era o rio Nilo, que as águas eram lamacentas. Ele estava se referindo a um rio cujas águas eram águas transparentes, águas tranquilas, águas frescas, abundantes e alegres. Era assim que ele queria falar desse rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então ele estava dizendo assim: olha, aconteça o que acontecer, o Senhor é a minha força, é a minha alegria, e ele me faz descansar em meio às piores situações. Então, irmãos, é assim que nós devemos ver e ter Deus na nossa vida. Que nessa noite o teu coração seja essa morada do Altíssimo, para que independente das lutas, né, das tribulações e das situações que você tem passado ou vivido, mas você possa permanecer firme, né, confiando e esperando no Senhor. E lembrando que Ele está no controle de tudo. E ele continua esse salmo dizendo assim: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Isso lembra também que à noite, não é? A tribulação só dura uma noite. O mal não dura para sempre. A situação difícil na qual você se encontra não vai durar por uma eternidade. Ele dizia assim: olha, ao romper da manhã Deus virá em meu socorro. Então creia nisso, não é? Que Deus está na tua vida, né? E você não vai ser abalada, e que ao romper da manhã o Senhor vai chegar para te ajudar. Era como se Deus, o mestre aqui estivesse dizendo assim: não, essa noite que está tão escura na minha vida, o dia vai clarear, o sol vai raiar e a minha situação vai ser mudada. Era essa a confiança dele em Deus, né? E é muito bom quando a gente tem essa confiança, essa esperança, porque a gente não se apressa a tomar decisões, né, em meio ao desespero. E ele estava dizendo assim: olha, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Quer dizer que a guerra estava vindo, algo estava acontecendo, não é? Aí ele disse assim: mas quando o inimigo se levantou, ficou bravo, a voz do Senhor bradou e tudo se derreteu. Então isso lembra a mim e a você, irmãos, que uma palavra de Deus é suficiente para tudo cair por terra. Tudo. Às vezes a gente vê situações assim na nossa vida
que a gente olha e não vê saída, diz: Senhor, e agora? Uma palavra dele é suficiente para tudo ir para o seu devido lugar. Então era isso que ele estava dizendo assim. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu, porque é impossível o homem não ouvir a voz do Senhor. Não há quem resista à voz de Deus. Quando Deus fala, o homem tem que obedecer. Não tem rico, não tem pobre, não tem grande, não tem pequeno. Quando a ordem de Deus é dada, as coisas têm que caminhar. Então, guarda aí essa palavra em seu coração, porque Deus, ele é fiel. E ele estava falando aqui, olha, o Senhor dos Exércitos está conosco. Quando fala em Senhor dos Exércitos, irmãos, fala quem é que está na frente de um exército. Quem é que comanda o exército? Não é um comandante, um general de guerra? Então ele estava dizendo assim, olha, o Senhor dos Exércitos está conosco. Então ele estava tendo essa confiança de dizer assim, olha, a guerra vem aí, mas quem está na minha frente é general de guerra, não é? E a Bíblia diz que quando Deus decide pelejar por alguém, irmãos, é impossível ele perder. Então pensa nisso nesta noite, né? Um general de guerra na frente do exército, guerreando para te dar vitória. Porque assim é Deus na nossa vida, né? Como um general de guerra. E a Bíblia diz que o salmista continuou dizendo assim: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Acho que todo mundo lembra, se não lembrar, mas acho que conhece a história de Moisés e do povo quando Moisés arrancou do Egito. A Bíblia diz que quando Faraó com seus cavalos veio perseguindo o povo de Israel, o Senhor enviou anjos. E as rodas dos carros de Faraó eram quebradas. O povo estava a pé. E os cavaleiros de Faraó todos equipados com cavalo e carros. Mas ainda assim Faraó não conseguia alcançar o povo. Oi, Jair, tudo bem? Edna, irmã Ruth. Faraó não conseguia alcançar o povo. Humanamente isso não tem lógica, porque uma multidão a pé e um exército em carros, em cavalos, mas eles não conseguiram alcançar o povo de Israel. Assim é a nossa vida, não é? O inimigo se levanta, persegue, vem todo armado, todo equipado e a gente às vezes sem nada. Mas a graça do Senhor é suficiente, né? E Deus não permitiu que Faraó tocasse no povo. Os arcos de Faraó, a lança de Faraó, os carros foram queimados no fogo, né? E o povo atravessou o Mar Vermelho e teve vitória. Então, assim, eu não sei qual a situação nessa noite, né, que você está passando. Esse salmo fala também que Deus estava dizendo ao povo, olha, quando Moisés foi orar, Deus disse a Moisés, diz ao povo que marche. É como se Deus estivesse dizendo assim, se aquiete, rapaz, porque eu vou fazer alguma coisa. O povo, olhando para a situação que eles estavam num beco sem saída, porque atrás vinha Faraó, não tinha como voltar. E à frente tinha um Mar Vermelho, e agora? Né? Possível de atravessar um mar com crianças, animais e tudo mais. Mas a Bíblia diz, irmãos, essa palavra é tão forte para nosso coração, porque assim, para crente não existe beco sem saída, porque se Deus não abrisse o mar, fazia o povo passar por cima. E assim é na nossa vida, não é? Se Deus, até agora você está olhando, não está vendo solução, descansa, marcha, louva a Deus, né? Ora.
que uma hora ou outra Deus vai fazer alguma coisa. Uma coisa eu sei, Faraó não alcançou o povo de Israel, então o inimigo não vai conseguir te alcançar, o problema não vai te destruir, não é? A situação ela não é maior do que Deus. Eu não sei quem Deus vai levantar, né? Porque a Bíblia diz que Deus disse, olha Moisés, toca aí nas águas que tu verás o que é que eu vou fazer. Tem hora que Deus levanta Moisés na nossa vida, quando a gente está sem força, olhando só as dificuldades, né? Olhando, era o povo, olhando e murmurando, e agora e o desespero. E a Bíblia diz que Moisés orou e Deus deu resposta. Então, assim, o Senhor ainda levanta, sim, Moisés para tocar nas águas e a gente passar e cantar do outro lado, né? Deus tem ainda colunas, pessoas na terra que nos ajudam a atravessar o Mar Vermelho. Então, nessa noite que vocês possam descansar. Oi, Carlos, a paz, tudo bem? É Aloísio, meus amigos de profissão, que Deus abençoe. Deus ajuda sim, irmãos, a atravessar o mar. Esse Salmo 46 que eu li, ele encerra falando assim, que o Senhor dos exércitos, quando fala em exército, fala em guerra, está conosco. Então descanse, porque nessa noite Deus, Ele é poderoso para fazer toda e qualquer guerra cessar. Viu? Mas que nessa noite Ele possa ser a tua esperança, não é? Ele possa ser o teu socorro, a tua fortaleza, né? Eu vi um pastor um dia pregando e falando que a galinha, quando ela tem pintos, né? Que ela vê um gavião, ela bate as asas e os pintos correm para debaixo da asa dela. Assim é Deus. Quando tem um perigo, Deus nos guarda debaixo das suas mãos. É por isso que o Salmo 91 também, eu vou deixar esse salmo assim rapidamente para alguém. Eu sei ele de cor, mas eu faço questão de abrir a palavra para a gente ler. Viu? O Salmo 91 todo mundo conhece. Fala o seguinte: aquele que habita no esconderijo, aquele que habita, então tem que habitar, ele tem que ser tua morada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então isso ensina a mim e a você que Deus tem sombra, né? E debaixo da sombra dele a gente descansa, encontra repouso. A Bíblia diz que Elias dormiu debaixo de um pé de zimbro, mas foi debaixo do pé de zimbro que Deus mandou um anjo com água e comida. E Elias se fortaleceu e continuou caminhando. Então, meu irmão, se fortaleça nessa noite, se ponha de pé, porque Deus é contigo. Esta guerra não é sua, é do Senhor. E eu creio que Deus vai pelejar por vidas nesta noite, viu? Eu creio que o Senhor também vai alegrar o coração de alguém, vai dar força, vai dar ânimo, viu? E que Deus vai mudar essa situação tão difícil que está na tua vida. Esse mar vermelho, Deus vai te ajudar a atravessar para o outro lado. Você vai cantar vitória e as nações vão saber que Ele é Deus, porque esse Salmo 46 diz que Ele seria exaltado entre as nações. E o povo teve um momento que todas as nações temiam ao povo de Israel, porque sabia que o povo de Israel servia a um Deus que não perdia guerra nem batalha. Não foi assim com o rei Balaque, que temeu, disse: esse povo vem aí, vem acabando com tudo. Deus coloca temor no coração do inimigo para não tocar em nossa vida, não é? Deus coloca temor e alguém teme: não vou tocar nela não vou tocar nele não, senão eu me queimo, eu me arrebento. Então assim foi com Balaque. Que você possa descansar nessa noite. Essa foi a palavra que Deus colocou em meu coração, né, nessa noite para deixar para a vida de vocês. Eu sei que tem pessoas, né, cada um tem sua religião, mas eu não estou pregando religião, estou
né, falando sobre o Deus que é único e soberano, né? E que a Bíblia é bem clara quando diz que só há um caminho que leva a Ele, que é Jesus Cristo. Então, assim, irmãos, a Bíblia nos ensina que todo joelho se dobrará, né, diante dele. Então, que nessa noite você possa guardar esta palavra em seu coração e lembre que existe um Deus que está no controle de tudo, que ele é soberano, ele é poderoso, né, e que ele vai além daquilo que a gente pode imaginar. Então, assim, descanse no Senhor, porque ele é fiel para fazer mais do que aquilo que a gente imagina. Que Deus abençoe, viu, a vida de cada pessoa que parou aí um minutinho para ouvir esse vídeo, essa palavra, porque hoje eu estava pensando nisso. Eu digo, Senhor, se eu não tiver meia hora todos os dias para conversar com Deus, a coisa tá ruim, né? Nem que seja no intervalo do trabalho, alguma coisa. Você perde tempo com tanta coisa. Tira 20 minutos para orar, para falar com o Senhor, para meditar na palavra. E Deus vai fazer alguma coisa por tua vida, né? Eu vou encerrar orando. Tem mais pessoas chegando. Que Deus abençoe, né, a vida de cada um. A irmã Cirina, viu? Minha tia, a minha prima Vânia, a Theo, a Priscila, a Charlene, que Deus abençoe, a Ângela, o Sival, que Deus abençoe. Eu comi muita pizza lá na pizzaria em Canhotinho. Que Deus abençoe a vida de vocês de forma poderosa, viu? O Senhor, Ele é bom. E Ele está no controle de tudo. Então descanse nessa noite. Vamos orar, irmãos. Pai amado, Senhor, cobre cada irmão, cada irmã com teu sangue, cada família, Deus, que está assistindo e vai assistir este vídeo. Tua palavra, ela é poderosa, ela é soberana e ela ainda tem poder, Deus, para quebrar qualquer grilhão, qualquer cadeado. Que nessa noite todo o mar, Deus, que está tão difícil para alguém passar e cantar do outro lado, que o Senhor abra. Que toda perseguição do inferno, todo carro de Faraó, toda lança, tudo aquilo que o inimigo tem investido para destruir famílias, lares, que nessa noite o Senhor coloque por terra. Tu és soberano e o Senhor pode abrir porta onde não existe portas. Que nessa noite o Senhor entre assim com a providência na vida de casais. E faça algo novo, algo diferente, Senhor, para que teu nome seja glorificado. Eu te peço também nesta noite que o Senhor salve vidas, que nessa noite o Senhor visite vidas, Deus, que estão aprisionadas, que não têm força de sair da situação na qual estão. Que o Senhor dê ânimo, dê alegria, repreenda essa enfermidade, Deus, tão maligna que é o câncer. Que o Senhor nesta noite visite vidas com saúde, com alegria, que esse rio que és tu, o rio da vida, que nessa noite o Senhor faça, Deus, assim como o Senhor fez com o profeta Ezequiel, que esse rio saia criando caminhos, curando e sarando, Deus, e dando vida àquilo que está morto. Que em nome de Jesus nesta noite o Senhor também, meu Deus, nos guarde, nos livre, que a tua mão continue estendida sobre nossos lares, nossas famílias, repreendendo toda retaliação, toda fúria, que o Senhor nesta noite coloque por terra toda investida do inimigo contra as nossas vidas. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, pela vida de vocês. Eu continuo pedindo que me ajudem, né? Compartilhem, me ajudem, se inscreva lá no meu canal, porque eu tenho visto Deus operando de forma muito bonita. Depois eu vou tirar um dia só para contar a vocês, vou tentar fazer um ao vivo que inclua, né, várias pessoas, para darem um testemunho e contar aquilo que Deus já tem feito, viu? Eu prometo. E logo, logo eu vou estar contando a vocês algo que Deus fez por esses dias, só para aumentar a fé de vocês. Amém? Que Deus abençoe, viu? Cada vida.